seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, hoje o vídeo aqui vai ser sobre, né, as questões dos critérios, né? Quais são os critérios que nós nunca devemos abrir mão, né, pensando na questão dos traços, para a gente conseguir aquilo que a gente deseja. Gente, quando eu falo nunca, a gente vai aqui durante o vídeo destrinchar essa questão do nunca, que o nunca na psicanálise não existe, né? Nunca não existe, né? Porque a gente vive transformações mentais, e esse nunca aqui vai ser uma maneira da gente só se moldar quanto à necessidade de uma reflexão quando a gente coloca os critérios, né? Quando a gente pensa na questão dos critérios. Os critérios são elementos fundamentais que constituem aquilo que é importante para você. E, óbvio, cada pessoa singularmente tem os seus critérios. E é isso que a psicanálise, na verdade, tenta buscar, fazer com que essa singularidade, no fundo, seja respeitada e que cada pessoa goze na sua posição de maior conforto. Óbvio que, às vezes, a gente chegar num determinado nível de conforto, a gente vai passar por um desconforto, e esse desconforto tem que ser entendido. Às vezes existe um negócio que a gente chama na psicanálise de processo de resistência, né? Toda resistência gera demanda. Então, o que significa isso, né? Quando a gente tem ali uma questão que está resistindo, significa que aquela questão tem que ser trabalhada, que essa questão que tem que ser trabalhada, na verdade, cria-se uma demanda. E quando a gente pensa na questão, por exemplo, dos critérios, a gente tem que pensar em quais são os nossos critérios singular. Óbvio, quando eu estou propondo aqui, né, quais são os critérios que você nunca deve abrir mão, né, ainda mais sabendo sobre os seus traços, para você conseguir aquilo que você deseja. Aqui eu estou propondo uma reflexão, tá? Não é uma ideia hermética, que é para você fechar e falar, não, eu sou esquizoide, eu não posso nunca sair da minha caverna. Não, não é nada disso. A gente vai destrinchar isso, a gente vai começar a entender. Eu vou, por uma razão hoje mais bioniana, né, lembrando assim que Bion colocou assim, ele trouxe como uma proposta, né, um modelo de simplificação de conteúdos excessivos que a psicanálise tem, né? Então ele traz aqui pra gente, ó, que é importante às vezes a gente criar ali algum tipo de modelo, né, como a gente colocou aqui, os modelos dos traços. Por exemplo, ele não fala sobre os traços, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo porque ele já fez isso, por exemplo, com 7 modelos que ele considerava que era muito parecido com as notas musicais. Então, que ele colocava lá, a pessoa tem que passar tem que entender, por exemplo, a posição esquizoparanoide, depressiva, para poder entender as questões das dores psíquicas. Ele foi enumerando várias posições, eu não vou citá-las aqui, mas ele está trazendo para um modelo de simplificação, inclusive num atendimento, que eu faço aqui uma analogia com a questão dos traços. Quando a gente pensa nos 5 traços fundamentais, né, lá você coloca o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido, aí a gente sabe que cada um desses modelos, né, de proposta ali para um processo de anamnese, vai me trazer aqui uma característica importante. E dentro dessa característica importante, é importante que a gente saiba exatamente quem somos nós, né? Esse conheça-te a ti mesmo, ele é riquíssimo nesse sentido. Por quê? Porque quando você conhece os seus traços, você sabe exatamente que às vezes você tem um critério que realmente condiz com o seu traço, que vai te fortalecer, no sentido de que você vai conseguir aquilo que você deseja, porque você já está indo de uma premissa de que você está aqui conectado com as características daquilo que você é, com aquilo que você deseja. Olha só que interessante. Aí, quando você, por exemplo, faz uma ponte de significação, aí você começa a ir para um processo de, né,
de destrinchar esse desejo, de ir atrás desse desejo, de conseguir botar ali alguns pingos nos is de algumas questões, e ao mesmo tempo, quando você tem uma noção exatamente daquilo que é importante para fortalecer o seu psicológico, fica muito mais fácil, inclusive, você imprimir tanto para si quanto para o externo, né? Agora, uma questão é que você pensando na coisa da singularidade, naquilo que é importante para você, aí que realmente pode estar até fora dos traços, mas que são seus critérios são as bases, né, fundamentais daquilo que você não pode abrir mão. Aí fala, quais são os meus critérios? Gente, então aqui, a colinha dos critérios, no sentido de que às vezes, quando a pessoa me pergunta assim, quais são os meus critérios, eu já sei que ela tem o quê? Muita oralidade, às vezes, que ela não está conseguindo racionalizar algumas questões, e o lado emocional, os afetos que afetam esse sujeito, ele na verdade faz com que ele não pense, por exemplo, as próprias questões dos afetos, porque elas estão vivenciando, olha só, quando eu tenho muita oralidade, eu estou vivenciando o sentimento, os afetos, eu estou vivenciando às vezes uma situação muito afetiva emocionalmente, aí ó, pelo emocional, que não me dá essa consciência sobre a minha própria consciência nesse tipo de quesito de reflexão. E aí o que me coloca aqui? Me coloca aqui numa posição de que quais são os meus critérios? Quando o paciente pergunta para o analista, quais são os meus critérios que eu não posso abrir mão? Primeiro, assim, essa é uma pergunta interna, né? Quando o paciente fala isso, aí a gente devolve. Quais são os seus critérios que você não pode abrir mão? O que realmente é importante para você, que te faz ter sentido nas relações e que te faz ter sentido em relação a você mesmo. E nesse processo, você vai ali captando aquilo que realmente constitui coisas de suma importância para aquela pessoa. Em cima, é óbvio, do processo, olha só, quando você já faz um processo de anamnese, logo no momento da triagem, você já tem aqui uma ferramenta riquíssima para fazer com que esse paciente entenda, inclusive, o plano, né, de atendimento dele. E em cima desse plano de atendimento, ele vai estar ali trazendo questões, às vezes está num processo de resistência, às vezes o paciente falta, sai. Aí você começa a entender, porque às vezes está num movimento, né, de que a pessoa ainda não conseguiu se conectar com a essência daquilo que é realmente prioridade para si, quais são os seus critérios fundamentais. E quando você tem aqui essa ferramenta que você pode, na verdade, trocar essa figurinha com o paciente, ele fica muito mais apto, por exemplo, a não só aceitar, mas a entender, na verdade, porque o processo de aceitação é uma coisa muito passional, né? Quando a gente pensa assim, a gente está ensinando sobre os critérios e, na verdade, a gente está dando uma passionalidade. Não, é muito passional. Então, quando a gente propõe, né, aqui vamos voltar aqui para o bio um pouco, um modelo, né, de atendimento, e esse modelo vai seguir uma determinada linha, e essa linha vai te dar aqueles parâmetros e prognósticos possíveis para que esse paciente entenda onde ele está dentro do próprio processo de análise dele, frente a, inclusive, a análise com o analista. Então, quando você propõe aqui as questões dos critérios, isso eu acho que é um início, né, para a pessoa entender, assim, o que você não pode abrir mão num processo, né, de fidelidade sobre si, para que você realmente goze da melhor, vamos colocar assim, das melhores posições da vida, né, para com você. Então, quando você pensa, por exemplo, num traço esquizoide, aqui a colinha dos critérios, mas, gente, leva sempre em consideração que critério é uma coisa singular, totalmente particular, aquilo que você colocou como critério, entendeu? Porém, olha,
sobretudo, é importante que você saiba também que se você fizer uma analogia, por exemplo, com aquilo que você já sabe sobre si, sobre seus traços, fica mais fácil você lidar, inclusive, com alguns processos de resistência que você pode ter durante o seu caminho. Às vezes você pode ter ali um processo de procrastinação que também tem a ver, às vezes, com o seu traço, para que você não entre num conflito interno, né? Porque às vezes o que acontece? Você tem seus critérios e você acaba abrindo muito mão dos seus critérios, às vezes em várias situações, sei lá, de trabalho, de relacionamento, familiar, e no final, o que acontece? Você vai lá se chicotear, se autopunir no sentido de que você fala assim, ai, mas eu não devia ter aberto mão disso e daquilo, e no final você acaba sempre numa posição meio que quase que perversa, né, de repetição, caindo sempre na mesma questão, e às vezes essa questão te coloca em situações onde você pode realmente entrar no processo de dor aí dos seus traços. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma esquizoidia alta, né, vamos colocar aqui, você tem alta esquizoidia, e você tá dentro de um sistema ou de uma cobrança social que te implica muito a estar se expondo, a ter contato, por exemplo, físico, e sendo que você já sabe de antemão, olha só como é importante ter critérios, né? E você já sabe de antemão que aquilo é quase que um estupro mental, né? Para com os seus próprios critérios, para aquilo que faz você se sentir bem ou não. É óbvio que você pode lidar com isso de uma maneira flexível e flexibilizar questões para que ocorra contatos sociais ou mesmo contatos relacionais, não importa que tipo de contato, de uma maneira equânime, entendeu? Mas isso é algo que você vai trilhando numa lei de enfrentamento sobre si. Essa lei de enfrentamento sobre si é algo que é peculiar a você, como sujeito desejante, mas também é peculiar aos seus traços. Por quê? Às vezes, quando a gente não sabe muito sobre a gente, né, não conhece muito a ti mesmo, o que acontece? Você só se incomoda e você não sabe, ai, por que esse cara pegou na minha mão e pôs ali? Ai, por que essa mulher... E eu tô dando essas situações, às vezes, porque para a pessoa poder entender, porque às vezes algo que para outra pessoa é inofensivo, para o outro é ofensivo. Entendeu? Então, olha só a questão do critério, como é importante realmente fazer essa ponte com aquilo que você já sabe que faz bem ou mal para você, ou que realmente é importante para ti, e em seguida, né? Olha, ou ao mesmo tempo, que eu acho que é muito mais adequado, você fazer essa analogia, né? Eu tenho tanto disso, daquilo. Olha só, e quando você sabe sobre si e já está analisando sobre o outro, olha só a ponte, né, de conquistas ali num processo relacional que pode ter maravilhosa, porque no momento que você sabe sobre si, você sabe sobre o outro também. E quando você está pesquisando sobre si, você está pesquisando também sobre as estruturas, os traços, as coisas, você começa a saber sobre o outro também. E como que o outro funciona também. E a devolutiva de um determinado tipo de manifestação, comportamento, seja lá o que for, vai vir a seu favor, no sentido de que quando você sabe sobre si, sabe sobre o outro, é muito mais fácil você negociar. Mesmo que você não tenha traços grandes de psicopatia, a questão da troca, você pode até lidar, olha, sabendo bastante sobre a psicopatia que realmente tem as questões da troca, você pode até usar partes de outros traços, mesmo que tu não tenha muito forte, sabendo que você tem uma coisa de posições, entendeu? Ali. Você pode negociar isso, você pode ver isso no outro e negociar com o traço do outro, mesmo que você não tenha. E aí você vai ter que lidar racionalmente, ou indo realmente pelo campo mais da racionalização, para poder
atingir o que você deseja, por exemplo. Por exemplo, você tem um esquizoide ali com, vamos colocar com, às vezes, polaridade, meio, né, fica meio gordo magro na mesma pessoa, e você tem aqui uma rigidez também que te coloca numa posição um tanto quanto mais de competição, mas também numa posição que também te dá uma certa libido, um certo jogo de cintura nesse sentido, mas você também tem aqui o quê? Questões de insegurança, você tem aqui questões de isolamento, você tem questões aqui, às vezes, de estar um pouquinho fora da razão, muito no lado emocional, apesar de que a esquizoidia te coloca um pouquinho na racionalidade, mas se você tiver oralidade alta também, você às vezes entra numa aspira, numa paranoia. E isso, você já sabendo sobre si, nesse processo, vamos colocar nessa questão de tirar um pouco da teorização gigante que nós da psicanálise temos, indo para um modelo mais bioniano, né, de modelos mesmo, propondo essas linhas, né, de raciocínio para o paciente. Olha, tipo, às vezes você está nessa posição, está seguindo, vamos seguir esse modelo aqui, facilita, inclusive, a pessoa respeitar os próprios critérios. E nesse respeitar os próprios critérios, vai se construindo uma base mais forte, né? Tanto para essa pessoa que está vivenciando aquilo que está seguindo, né? Vamos colocar assim, a cartilha dos seus próprios critérios e, de alguma maneira, sendo fiel a ti mesmo, o outro automaticamente, ele também vai acabar respeitando, porque às vezes a posição do outro pode ser uma posição de desconhecimento sobre si, mas que tem um outro aqui que está fazendo frente que conhece sobre o outro e que de alguma maneira vai estar respeitando aquilo que o outro não conhece, mesmo que o outro não queira saber ou não perguntou, ou que você não tenha nem esse direito de falar para a pessoa, olha, você tem isso, aquilo, que eu acho isso super desagradável. A gente, desculpa o barulho. Eu acho super desagradável quando a pessoa não pergunta sobre si, o outro meio que para poder se exibir, para poder se autoafirmar, meio que fala, ai, você é isso. Gente, para com isso, tá? Quem segue meu canal aqui não vai usar os traços para poder falar pra pessoa assim, ai, você é uma rígida com psicopata, logo você é uma pessoa que tem interesses, né? Faz trocas e usa o sexo às vezes para fazer alguma coisa de troca ou não. Isso é problema da pessoa, gente. Isso é feio, inclusive, quando você usa esse tipo de argumento para poder sustentar os seus critérios. Isso eu acho extremamente antiético. Mas, quando você, por exemplo, é uma pessoa mais, vamos colocar assim, da ética, e sabe que o outro funciona assim, quando você vai se relacionar, às vezes, com uma pessoa que tem uma rigidez muito alta, e que você vê que é uma pessoa bela, uma pessoa gostosa, e que ela também tem uma psicopatia alta, que ela vai querer negociar isso com você. Então, assim, por que ter preconceito de algo que faz parte da estrutura do outro e que cria os critérios do outro? Então, a questão aqui, ó, quanto mais tu sabe, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você tá numa posição de suposto saber, né? Porque saber total é só com Deus, né? Mas quanto mais você souber dessa posição que você tá, de um suposto saber, e você utilizar isso ao seu favor e não contra a pessoa, mas as relações que você vai criando, né, vai respeitando tanto os seus critérios, né, como desejo que você tem ali e realmente como um objetivo, às vezes, de atingir um desejo, ou mesmo quando a gente parte da questão, não é desejo, é um objetivo, entendeu? Quando a gente tá coisa muito mais concreta, assim, atingir seus objetivos, atingir suas metas, sua realização pessoal, não importa, você pode colocar qualquer nome que você quiser aqui que vai fazer a mesma significação. Depende muito de quanto você, né, como sujeito desejante, cria dentro de você essa, vamos colocar, essa ponte mesmo de significação e o respeito que você dá para aquilo que te constitui como sujeito. E em cima disso, para aquilo que te forma, né, quando você pensa na questão dos traços, como realmente como potencial de maior traço, né, dentro de você. Por exemplo, que a gente pode dar aqui, ó, se você é uma pessoa muito oral e que você está passando por um processo de muita dor e que você passa, que você também tem vamos colocar assim, oral com masoquista aqui alto, né, e que você aqui tem realmente, vamos colocar as 3 estruturas sem pé aqui, ó, o oral, masoquista e o masoquista tem até perna. O masoquista com
vamos colocar com esquizoide oral, que é uma pessoa assim que está um pouco indo para a racionalização, mas também um pouco emocional demais, que é um emocional ainda maior do que a esquizoidia e tem um masoquismo aqui. Então, às vezes esse carinha aqui, ele vai ficar sofrendo, aguentando, mas ao invés de trabalhar o que está causando o sofrimento, por exemplo, e ir na base, né, estrutural, inclusive respeitando seus critérios, né, que constitui ali essa motivação para buscar esse desejo, esse carinha tá aqui vibrando, às vezes numa dor, né, porque aquela posição dele de tentar sempre ser perfeito e ficar segurando o esfíncter vai fazer com que ele busque isso mesmo que ele sofra, mas ao mesmo tempo ele tá aqui com um afeto totalmente bagunçado, lhe colocando às vezes numa questão estressante, estressora, e o estresse vai roubar toda a cena emocional desse sujeito e ele vai ficar completamente capturado, né, no emocional, e aí esse emocional vai dar uma bagunçada nele, ele vai acabar indo para um processo de isolamento mais na esquizoidia, numa posição mais esquizoparanoide, e às vezes vai ficar afetado em alguma situação, porque se eu tenho aqui um masoquista e eu tenho aqui um esquizoide, eu já tenho um sujeito que os critérios dele fundamentais acabam indo para a questão do isolamento, de deixa eu ficar aqui na minha, deixa eu ficar aqui quietão, deixa aqui avaliar as coisas, não vai se abrir muito, não vai falar muito, mesmo que tenha uma oralidade aqui. E aí por quê? Essa oralidade, o cara quer até conversar, ele até queria ter alguém para desabafar e acabar com essa linha estressora. Mas o lado mais masoquista dele, de desconfiança mesmo, de desconfiar mais do outro ou dos outros, faz com que ele volte pro lado olha só, pro lado da caverna do esquizoide. E ele fica preso numa situação que é muito mais dolorida, fica muito mais isolado, e ali a oralidade dele, que deveria estar falando, né, se expressando e colocando seu ponto de vista para fora, para poder fazer uma limpeza de chaminé, né, bem típico freudiano, né, numa associação livre para a coisa realmente sair, e às vezes até no processo catártico, não sai. E aí esse sujeito, o que ele faz? Como para não pensar. Logo, quando eu estou comendo, eu perco aqui essa linha de pensamento que me coloca numa certa ruminação, né, de sofrimento, porque esse meu lado masoca, com medo de realmente de ser chicoteado novamente, de ser colocado numa posição de humilhação, me põe internamente num processo de reflexão e de ruminação daquela dor e de que aquela pessoa fez aquilo e aquilo outro, outro fez aquilo e aquilo outro, e aquilo fica tudo guardado, sendo colecionado aí pelo vamos colocar assim, pela oralidade que não foi trabalhada na questão da expressão. O oral precisa falar, o oral precisa abraçar, o oral precisa ter contato. E no momento que ele não abraça, não tem contato e não tá ali catarticamente vomitando as suas questões, ele automaticamente precisa calar essa oralidade de alguma maneira. E aí é onde os afetos vão buscar os curativos emocionais. E esses curativos emocionais estão completamente ligados ao quê? A dar um pequeno prazer momentâneo por uma dor que está fazendo frente ali, tanto num traço quanto no outro, mas que como eu não estou sabendo fazer essa racionalização e esse direcionamento, que colocando um modelo para ser seguido e de alguma maneira como se fosse uma receita, no sentido de que, olha, você tem que seguir esses protocolos aqui para chegar nesse prognóstico, esse carinha vai calando a dor dele, né? Vai desenvolvendo aqui uma certa, um estressor mesmo, um certo estresse, uma certa dependência de realmente calar essa dor, né? Aí tá indo para uma coisa mais, uma dor psíquica que precisa ser calada, e às vezes a única forma de calar é o quê? A adição.
Então ele vai partir para uma coisa que vai fazer a adição, né, indo para uma coisa mais de transtorno aqui da oralidade, ele vai comer para não pensar. E no momento que ele come, ou bebe, ou se droga, ou fuma, ou toma vinho, ou bebe muito, ele cala essa dor emocional com aquilo que é o curativo momentâneo daquele momento, porque os estados emocionais estão ali todos borbulhantes na questão dele, e ele, porque ele não seguiu alguns critérios. Olha só, se eu tenho aquele saber sobre si muito bem elaborado, e eu já sei meus traços de alguma maneira, e eu sei que cada traço tem uma dor, né, e tem uma alegria, um recurso, né, ele tá me dando ali o positivo e o negativo. Eu sei que quando eu tô no lado negativo, algo de mim que está gritante ali nos meus traços, tem que ser trabalhado. E esse trabalhado, ele tem muito mais a ver com respeito aos seus critérios. E aí, eu tenho alguns critérios que são singular à minha pessoa, mas eu tenho critérios que são singular, olha só que doido, e universal, né? No caso, assim, não seria nem singular a palavra, mas seria, eu tenho coisas que são singular à minha pessoa como sujeito, mas eu tenho coisas que são realmente universal, é o contrário, né? Universal aos meus traços. E que vai fazer frente, olha só, as questões, os critérios universais vão fazer frente com os meus critérios que são da minha singularidade. Então, aqui o que vale é saber interpretar, casar, e também vale autoescrita, gente. Quando você pega ali seu caderninho, quando você, por exemplo, não pode fazer análise, seja por algum motivo, assistam meus vídeos, assistam outros canais, que isso ajuda bastante. Mas a dica que eu dou, ou você conversa com alguém, né, para através do processo de catarse, você conseguir, às vezes, a fala da associação livre, né, da fala, eu falo, porque no momento que a gente fala, ocorre um processo de limpeza de chaminé, principalmente se tu tem bastante oralidade. Se tu não tem muita oralidade, se tem mais lá psicopatia com esquizoidia altíssimo e tem uma rigidez, você até consegue guardar coisas e trocar, né, fazer negociações internas com você num processo até de competição sobre si, num processo de melhoramento. E às vezes até indo para a questão da imaginação. Se eu tenho aqui esses 3 traços, né, vou colocar assim, o rígido com psicopata e com esquizoide, e tá passando por várias questões, se a rigidez for alta, ela tende, né, a negociar com o psicopata e vai usar os recursos da imaginação do esquizoide para mediar essa situação, porque eu tenho 2 traços da racionalidade e tem um traço que faz as coisas acontecerem, né? Que tem uma praxis e que realmente vai partir para a perfeição, porque gosta da coisa indo para uma ordem mais da divindade, da coisa mais perfeita possível. Só que esses 3 também passam por questões. E quais são as questões? Quando você sabe que você tem a maior parte dos seus traços indo para essa configuração, você já sabe que você vai ter que negociar. E essas negociações, se não forem bem colocadas, vai fazer com que você sinta que você abriu mão dos seus critérios. E aí, quando você começa a pensar a questão dos traços e a questão dos critérios, aí vamos colocar singular, e as questões dos critérios, que é universal de cada traço, você começa a fazer essas pontes e entender o porquê que algumas situações faz você se sentir bem, super bem realizado, indo para um caminho realmente de realização dos seus desejos, né, realização, aí, sei lá, dos seus projetos, coloca o que você quiser, e outras faz com que você se sinta refém ou capturado dentro dos seus próprios critérios, que você, por exemplo, não conseguiu botar ali como prioridade. E aí, isso sim faz você sentir que você, por exemplo, foi manipulado, nesses 3 exemplos, né? Que você foi manipulado, que você está sendo manipulado, que você, na verdade, te colocaram numa situação de dor, de
triangulação, te colocar ali numa situação onde você está pensando N questões de insegurança, de ciúmes, e que te colocam aí, porque sabe que você é da imaginação, imaginando vários cenários, várias coisas para neurosustentar, às vezes, um processo até de paranoia, que pode ir até para uma síndrome de Otelo. Então, são vários exemplos que a gente pode usar, que até indo pela coisa exemplar do Bion, né, quando ele coloca assim, vamos ter modelos, né, para simplificar a teorização psicanalítica, e que ele põe assim os modelos fazendo uma alusão, por exemplo, com as notas musicais. Os traços também fazem isso. Quando você já catou a síntese e o conteúdo, vamos colocar, essencial dos traços, e que você já sabe tanto sobre si, e nesse processo de saber sobre si, você já está vendo sobre o outro, você vai saber exatamente respeitar os seus critérios para você nunca abrir mão daquilo que realmente é importante para você, ou, dependendo da situação e de como está a sua mentalidade, você já fica até mais flexível quanto a isso. Às vezes você vai se posicionar, eu tô abrindo mão disso, eu tô deixando a pessoa fazer aquilo, eu tô deixando a pessoa fazer aquilo outro. Por quê? No momento que eu tô deixando, eu tô conscientemente trabalhando a mentalidade do meu psicológico mesmo, dos meus traços, falando, olha, estou abrindo mão, para depois eu não me sentir, ter aquela sensação de desrespeito, de auto, né, vamos colocar assim, consigo mesmo, porque você já sabe que até as questões dos critérios pode ser flexibilizada. Por quê? Você já chegou num momento, enquanto você não sabe ainda sobre si, e não sabe, ainda não tem um equilíbrio que faz com que você se sinta confiante em fazer uma determinada coisa, né? Porque o equilíbrio tem muito a ver com habilidades. Quando você começa a criar essas habilidades, a andar com essas habilidades, né? Ali alinhado com aquilo que você deseja, e vai trabalhando aí suas questões do traço, as questões das dores, e vai vendo quais são realmente as coisas que te faz bem, as coisas que te faz mal, fica fácil esse equilíbrio, né, que é dado aqui por um controle dessas habilidades, te dá uma estruturação e te dá um poder, inclusive, de ou abrir mão ou não abrir mão, justamente porque você sabe aquilo que vai realmente fazer bem para você. E nesse processo daquilo que vai fazer bem para você, você já tá ali, né? Vamos colocar assim, calejado, nesse treino que, na verdade, não deixa de ser um enfrentamento. Que às vezes você tem ali seus traços que te traz uma determinada dor e você fica muito na retaguarda de si mesmo. E no momento que você vai para uma lei, que a gente chama que é a lei do enfrentamento, que você realmente pega e sabe sobre si e enfrenta às vezes uma dor que tá te incomodando, tá te colocando numa posição às vezes desfavorável, e que você fala assim, não, eu sei que essa dor faz parte de mim, dos meus traços, do meu psicológico, e eu vou pegar essa dor e vou fazer assim, desse limão uma limonada, e vou transformar essa dor em algo que vai me trazer algum benefício, algum tipo de ensinamento. E com isso você vai criando como se fosse uma pérola, né? Assim, como se fosse uma areinha dentro da pérola, uma fortificação. Essa fortificação vai te dar muito mais sentido para que você respeite os seus critérios. E no momento que você respeita os seus critérios, automaticamente as outras pessoas passam a respeitar também. E elas começam a se espelhar nas suas atitudes. E em cima disso, até a mentalidade delas, a gente até coloca assim como esperança, né? Pode mudar também. Bem, é o que eu tenho para vocês hoje, gente.